Ferraz urgente. Oferecimento Conagesp. Falou a imprensa oficial em sua cidade? Falou Conagesp. Ligue agora. 11 4677 3829. Palácio da Uva. Secretaria da Cultura de Ferraz promove exposição de artes na prefeitura. Ficha suja. Jornalista denuncia nomeações ilegais na prefeitura de Suzano. Balança Ferraz. Fiscal do Povo investiga suspeita de fraude em dinheiro gasto pela Câmara de Vereadores. Agora, no Ferraz Urgente. Ferraz Urgente, com Miguel Leite. Olá para você, aí do outro lado da tela, está no ar a edição número 6 do Ferraz Urgente. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto de 2019. E a Secretaria de Cultura de Ferraz Vasconcelos promove exposição de artes no Palácio da Uva Itália. Acompanhe. A Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos está promovendo mais uma exposição de quadros de óleo sobre tela. O evento está sendo realizado no saguão do Palácio da Uva Itália, localizado na Vila Romanópolis. Ao todo, 10 obras estão expostas até o dia 13 de setembro. Os quadros são das artistas plásticas ferrazenses Dirce Batista e Regina Elizabeth Vieira, conhecida como Bete Brilho do Sol. As pinturas retratam paisagens, flores, englobando vários estilos de pintura. A Secretaria de Cultura tem realizado várias exposições nesse estilo. A cada mês, a Prefeitura reserva um espaço para mostrar o trabalho de artistas locais diferentes, por meio dos quadros e também outras obras de artes. A exposição pode ser conferida na Rua Pedro Foschini, número 200, na Vila Romanópolis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. De Ferraz de Vasconcelos, repórter Miguel Leite. Ferraz Urgente. Quero aqui aproveitar esse espaço e parabenizar o trabalho que vem desenvolvendo o jornalista e também locutor de rádio Hélio Tonalesi, que é o secretário de Cultura da Prefeitura de Ferraz. E dizer também que ele é um bravo, né? Porque conseguir desenvolver algum trabalho positivo nessa Prefeitura de Ferraz, com esse prefeito inerte e inoperante, é difícil. O Hélio Tonalesi é um dos heróis dessa prefeitura. E agora nós vamos para o Destaque SP com a repórter Carol Tomeu. Olá, esse é o Destaque.sp com as notícias do governo de São Paulo. 6 bilhões e 800 milhões de reais vão ser investidos em serviços de obras para ampliação da distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. 350 quilômetros de rodovias do estado de São Paulo já estão equipados com Wi-Fi. O usuário das estradas vai poder solicitar guincho, atendimento médico ou socorro mecânico diretamente à concessionária, sem sair do carro. O programa Centro de Integração da Cidadania reúne diversos órgãos públicos e não governamentais com o propósito de promover a participação popular e garantir acesso a serviços públicos. E para conferir outras informações, acesse o site saopaulo.sp.gov.br. Até! E em instantes, jornalista denuncia nomeações ilegais em prefeitura do Alto Tietê. Agora é lei ter a imprensa oficial em sua cidade. Os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil têm a obrigação de atender à lei de acesso à informação e sair da iminência de incorrer em improbidade administrativa por omissão. Mas, para isso, é imprescindível implantar a imprensa oficial em seu município e criar o jornal em versão eletrônica para a publicação de todos os atos e processos de licitação. Não perca tempo e trabalhe dentro da lei. A Conagesp é a empresa especializada em imprensa oficial. Ligue agora, 11 4677 3829. Muito bem, aproveitando para agradecer a todos vocês aí do outro lado da tela, aqui em Ferraz Vasconcelos, no Alto Tietê e em todo o Brasil e também no exterior, pela sua audiência. E o jornalista Joab Lira denuncia nomeações ilegais na Prefeitura de Suzano. Na tela. O Ministério Público Estadual de Suzano acatou a representação feita pelo jornalista Joab Lira.
editor do jornal Expressão Popular, e decidiu investigar a denúncia apresentada por ele contra o prefeito Rodrigo Achiuchi do PL, que teria infringido uma lei municipal conhecida como a Lei da Ficha Limpa, que dispõe sobre a proibição de pessoas condenadas pela Justiça em ocupar cargos na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. De acordo com o profissional de imprensa, o prefeito Achiuchi nomeou e ainda mantém no quadro de funcionários de primeiro e segundo escalões da Prefeitura o ex-escrivão da Polícia Civil, Claudinei Valdemar Galo, que é secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, e os ex-vereadores Jefferson Ferreira dos Santos, o prefeito da Academia, que é secretário municipal de Segurança Cidadã, e o médico Rosvaldo Siricuri, que é interventor municipal da Santa Casa de Misericórdia, que estariam impedidos de ocupar os respectivos cargos. Joab Lira afirmou em entrevista exclusiva ao Ferraz Urgente os motivos que o levaram a fazer a denúncia no Ministério Público. Em primeiro lugar, eu sou cidadão e jornalista. E todo jornalista não se conforma com injustiça social. O que está havendo é uma injustiça social contra o contribuinte dessa cidade. Como é que uma administração afronta a legislação? Existe a lei Ficha Limpa Municipal, 4612, e o prefeito afronta essa lei e mantém nos quadros da Prefeitura Municipal de Suzano seus amigos de ficha suja. Para o jornalista, os primeiros passos com o objetivo de restabelecer a moralidade na administração pública já foram dados ao protocolar a denúncia nos poderes judiciário e legislativo, sendo que o Ministério Público, segundo o Diário do Alto GT, já instaurou inquérito civil para investigar o caso. Isso foi muito positivo, porque a legislação tem que ser cumprida. E foi uma representação baseada em verdade, baseada em argumentos. Tanto é que existe as pessoas que são condenadas criminalmente. E existe a lei Ficha Limpa Municipal. E essa lei tem que ser cumprida. E, mais uma vez, o prefeito afronta essa lei e mantém nos seus quadros de funcionário pessoas condenadas pela justiça. A mesma denúncia foi protocolada na Câmara Municipal de Suzano e Joab Lira afirma que os vereadores são pagos pela população para fiscalizar os atos do prefeito. Na realidade, a população paga o vereador para exercer o papel, que é o papel de fiscalizador. E o prefeito está cometendo uma infração político-administrativa. Por isso que nós pedimos a cassação de mandato dele, em função dessa situação. E nós queremos que os vereadores se conscientizem, porque, na realidade, eles recebem o salário do contribuinte para defender os interesses da população, o interesse do cidadão. É uma afronta. O prefeito tem que se conscientizar que ele não pode afrontar uma lei. A lei Ficha Limpa Municipal existe para ser cumprida. Ela não foi revogada. Que eu saiba, ela não foi revogada. E ele tem que ter responsabilidade social. É um jovem político que tem que ter práticas de políticos progressistas. Não um jovem político que tem prática de velhas políticas. E nós entramos no Ministério Público justamente porque eu, como cidadão, me sinto também atingido com isso. Porque a gente paga os impostos com tanto sacrifício e sabe-se que a administração está mantendo pessoas com ficha suja nos seus quadros de funcionário. De Suzano, reportagem de Miguel Leite. Ferraz Urgente. Bom, então tá aí a entrevista do jornalista Joab Lira a respeito dessa representação que ele protocolou tanto no Ministério Público quanto na Câmara Municipal de Vereadores. E nós procuramos a Câmara Municipal de Suzano para poder falar a respeito. A Câmara de Vereadores de Suzano informou que, abre aspas, a representação já está tramitando no Poder Legislativo e que o ordenamento jurídico determina que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara a inclua para leitura e deliberação em plenário na sessão ordinária subsequente. A Prefeitura de Suzano informou que, abre aspas, não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o assunto, seja do Ministério Público ou da Câmara Municipal de Suzano. A administração municipal não tem conhecimento sobre qualquer tipo de inquérito ou representação, fecha aspas, ponto. Agora chegou a hora do Balança Ferraz.
E o fiscal do povo investiga a suspeita de fraude com dinheiro gasto pela Câmara de Vereadores da cidade ferrazense. Bom, eu já posso observar aqui que o fiscal do povo está em frente a uma casa, mas é isso mesmo? Ô Edson, você está por onde aí nesse lugar? Que lugar que é esse? Miguel, estamos aqui de novo, né? Na Rua Ardísia dessa vez, através de denúncias dos munícipes de Ferraz de Vasconcelos. E já eu chamo você aí nos estúdios, Miguel, mais uma mazela encontrada. É com você aí, Miguel. Muito bem, Rua Ardísia, né? Rua Ardísia é aí na zona leste da capital de São Paulo. E a gente vai voltar com ele nesse momento para saber como é que anda essa investigação jornalística com a suspeita de fraude, né? Dinheiro usado indevidamente pela Câmara Municipal de Ferraz. Vamos voltar com ele na tela. Recebemos uma denúncia, né, por parte dos moradores, dos munícipes que frequentam a Câmara Municipal, e aqui nós estamos na Rua Ardísia, bem que é para se arder mesmo. Acabamos de falar aqui com a dona Eliane, né? Questionamos, porque aqui neste local, mostra aqui pra gente, Miguelzinho, deveria ter, né, de acordo com as informações prestadas, né, junto ao CNAE da Receita Federal, uma empresa de informática. E quando nós questionamos a dona Eliane a respeito da emissão de notas fiscais para digitalização de documentos para a Câmara Municipal, já que ela é a proprietária e responsável da empresa, não soube nos informar, limitou-se a dizer que é num endereço que não é aqui, divergente do que consta, Miguel. O que a senhora tem a dizer, dona Eliane? Então, a gente abriu aqui, sim, mas a gente funciona lá no Nordestina, porque aqui não tem prédio nem nada, a internet lá. Mas como que a senhora fatura a nota fiscal, dona Eliane? Sim. Fatura? Sim. E a senhora tira com o endereço daqui? Olha, eu não sei, porque uma maneira tem que ficar lá. A senhora presta serviço para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos? Aí tem que ser com ele. A senhora também. não sabe? A senhora é a proprietária da empresa. Sim. A senhora é a proprietária da empresa e não sabe. Isso. O endereço que a senhora tem? É Nordestina 908. Dá o papelzinho para mim. Isso. Dá o papelzinho? Tava ligando lá. Acredite você ou não, Miguel, TV Cidades Online, população de Ferraz de Vasconcelos, não encontramos nenhuma empresa e a casa, Miguelzinho, mostra, é bem laranja, Miguel! Por que será? Vamos de olho, nós estamos em cima, Tribunal de Contas, nós vamos remeter essas filmagens para o Tribunal de Contas, Ministério Público de Ferraz de Vasconcelos, e se o dinheiro é do povo, Miguel, aqui nós estamos! Balança Ferraz! Balança Ferraz! Bom, tá aí. Olha, é uma questão muito séria, né, que o Edson Vander está levantando, né, lá em São Paulo, na Zona Leste, bairro de Itaquera. Casa Laranja, digitalização estranha, né? Valor também muito estranho, tudo esquisito nessa história. E como nós fazemos aqui um trabalho sério de jornalismo, nós encaminhamos alguns questionamentos para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos responder, até para esclarecer para você aí do outro lado da tela, tomar conhecimento, e as autoridades, né, vereador, departamento jurídico, diretoria-geral da Câmara, e até para os outros vereadores, né, saberem como é que foi feita e conduzida essa história toda. E eu vou mostrar para vocês, vou ler aqui para vocês as perguntas que nós encaminhamos para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Foi perguntado o seguinte: a Câmara Municipal contratou empresa para digitalizar documentos oficiais? Segunda pergunta: sim, qual o nome da empresa? Terceira pergunta: qual o endereço que a empresa executa os trabalhos? Pergunta de número 4: qual o número do telefone comercial da empresa? Pergunta número 5: foi realizado um processo de licitação? Pergunta 6: se caso positivo, ou seja, se foi contratado e feito um processo de licitação, qual a modalidade licitatória? Pergunta número 7: qual a data da assinatura do contrato de prestação do serviço? Pergunta número 8: qual a data do início dos trabalhos?
Pergunta 9. Quantas unidades, ou seja, quantas folhas foram digitalizadas pela empresa? Pergunta número 10. Qual o custo unitário de cada digitalização? Pergunta número 11. Qual o valor total pago até a presente data pelos serviços de digitalização? Pergunta número 12. Todos os documentos da Câmara foram digitalizados? E a última pergunta, que é a pergunta número 13. Se não, por qual motivo? Agora, a resposta da Câmara Municipal. Abre aspas. Seguindo a recomendação da direção da Casa, faça o requerimento dessas informações de maneira protocolar na Secretaria-Geral do Poder Legislativo. Com isso, a mesa diretora terá o prazo regimental para responder os respectivos questionamentos. Fecha aspas, ponto. Bom, você acabou de acompanhar as perguntas que nós encaminhamos para a Câmara Municipal de Ferraz Vasconcelos para que a Câmara pudesse informar a você aí do outro lado da tela toda essa situação, né? Mas, como você pode ter visto, eles não responderam pergunta nenhuma. Nenhuma pergunta foi respondida. E eu só tenho a dizer o seguinte, né? Que me parece que eles estão... Duas coisas. Ou eles não conhecem isto aqui, que é a Constituição, tanto o presidente não tem, ou tem obrigação sim, de pelo menos ter uma noção do que diz a Constituição Federal. Agora, como ele não é advogado, né, então não tem a obrigação, né? Até porque o cargo não exige que o presidente da Câmara tenha conhecimento do que é a Constituição Federal. Agora, o Departamento Jurídico da Câmara tem a obrigação de saber, tem a obrigação de conhecer o parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição Federal no que diz respeito ao tratamento com a imprensa, né? De responder demanda jornalística, tem que protocolar no serviço, lá no protocolo da Câmara, na demanda jornalística. Uma outra coisa também que com certeza nenhum deles lá lê, nem jurídico, nem presidente, nem diretor da Câmara, não conhece isso aqui também, né? Isso aqui chama-se Lei Orgânica do Município, né? Dá uma olhadinha no inciso 1º do artigo 195 da Lei Orgânica do Município, do que fala a respeito de responder e dar informação para a imprensa e para todos os munícipes, né? É um dos princípios que eles desconhecem. Bom, só posso dizer o seguinte, Nicolas, eu conheço um pouco você e não estou acreditando que você está sendo engolido por um sistema que não é legal, Eu estou vendo aonde vai parar, porque essa situação de protocolar demanda jornalística, isso não vai dar muito bem para vocês na Câmara não, porque um presidente da Câmara, que era advogado e foi presidente da OAB, ele usou da mesma maneira que o senhor presidente está usando agora, de procrastinar as informações, né? E o que aconteceu? Ele teve que me levar lá no fórum de Ferraz Vasconcelos, debaixo do braço, 1.200 páginas com as informações, né, que ele não quis entregar, alegando não ter amparo legal. E eu conheço isso aí. Presidente, só tem 41 anos de idade, eu só de imprensa vou fazer 40. E aqui em Ferraz, o que o senhor não conhece, eu já conheço todos, são 40 anos acompanhando a política na cidade. E agora, juridicamente, isso é só um imbróglio, isso aí é só para embarrigar informação. E se está embarrigando é porque tem coisa errada aí dentro. E nós vamos descobrir. Cuidado que tem muita gente indo para a cadeia por não administrar e cometer gestão fraudulenta. Muito bem, e com essas informações e com esse meu comentário e desabafo, e alertando, hein? Porque eu não quero ver o senhor em maus lençóis. A gente põe ponto final nessa edição do Ferraz Urgente. Voltamos na segunda-feira e obrigado pela sua audiência. Até lá. Ferraz Urgente, com Miguel Leite.
Ferraz Urgente. Oferecimento Conagesp. Falou a imprensa oficial em sua cidade? Falou Conagesp. Ligue agora. 11 4677 3829.